Boa noite, pessoal. César Fittipaldi aqui para falar um pouquinho sobre o Grande Prêmio da Toscana, que foi realizado hoje na Itália, em Mugello. E foi uma corrida bastante movimentada, tá? Talvez eu até precise de mais de um vídeo para poder fazer algumas reflexões. Eu estou no meio de um monte de coisas aqui. Roda a vinhetinha aí e... Pessoal, o Grande Prêmio da Toscana, entre outras efemérides, comemorou o 1000º Grande Prêmio da escuderia Ferrari. Não é pouca coisa. Aliás, é a única empresa, a única escuderia que esteve presente em todos os campeonatos mundiais desde o primeiro em 1950 até hoje. É uma marca admirável. Eu particularmente tenho minhas ressalvas em relação à Ferrari, ao peso que ela exerce na FIA, a politicagem, aquela política que nós brasileiros conhecemos bem, de sempre privilegiar um primeiro piloto em detrimento do segundo, que a gente pode até entender como anti-esportividade. Só que hoje são corporações e as corporações precisam de resultados, e os resultados só vêm se houverem vitórias, né? Então é uma coisa complexa. De qualquer maneira, Hamilton marcou a sua 95ª pole position, largou à frente. Na primeira largada, quem largou por fora foi o Bottas, ele teve uma arrancada melhor, só que logo no começo da corrida já houve uma carambola lá atrás. Então ficaram ali Gasly, que foi o vencedor de Monza, e Giovinazzi, se não me engano. Bom, aí houve uma bandeira, um carro, um safety car, né? A bandeira amarela. Na relargada, foi uma relargada em movimento, o Bottas, que estava na frente, depois de 7, 8 voltas, ele propositadamente foi lento, porque você só pode acelerar após a linha de chegada, e isso fez com que os carros que vinham de trás acelerassem antes do tempo, e houve uma nova carambola. Dessa vez não houve jeito, precisou parar a corrida com bandeira vermelha. Ali já ficaram alguns outros pilotos, né, com os carros bastante danificados, o Magnussen, o Latifi, enfim. Aí houve uma relargada, onde o Hamilton dessa vez, largando por fora, saiu melhor. A corrida apresentou várias situações de duelos, né? Quem foi bem durante a corrida em si foi o Ricciardo, que num determinado momento parece que ia conseguir o tão esperado pódio pela Renault, que aliás tem uma aposta entre ele e o Abdu, eu não sei o nome do cara, que é o chefe da equipe. Se o Ricciardo conseguir um pódio, o outro vai fazer uma tatuagem no lugar qualquer do corpo de um desenho que o Ricciardo escolher. E hoje esteve perto de acontecer. Bom, o Stroll fez uma corridaça, até que num determinado momento ele teve algum problema de quebra de suspensão, eu acho que não foi erro de piloto, e ele bateu bastante forte, fazendo com que a corrida fosse interrompida com bandeira vermelha novamente. Na relargada, desta vez, o Hamilton não bobeou e controlou a corrida como quis. É muito complicado você analisar a situação do Hamilton. É óbvio que ele é acima da média. É óbvio que desde 2014 ele vem ganhando muita coisa. Mas também é óbvio que ele não tem grandes adversários. Ele tem um adversário basicamente dentro da equipe dele. Em 2016, eu particularmente acho que ele foi sacaneado e o Rosberg acabou vencendo o título. Agora o Bottas, ele é um piloto bom, um piloto esforçado, talvez ali um pouquinho acima da média, mas psicologicamente deve ser difícil, porque entra semana, sai semana, e ele no máximo consegue aí uma pole position, uma vitória esporádica aqui e ali. Para quem está na sua terceira temporada na Mercedes, ter apenas 8 vitórias na carreira, ou 9, eu acho que é 8, é muito pouco, realmente é muito pouco. Considerando que o seu companheiro de equipe atingiu hoje a 90ª vitória. Ele está a uma vitória de igualar o recorde absolutamente astronômico do Schumacher, e quem sabe até futuramente, com certeza, vai ultrapassar isso, e é uma marca que vai ser difícil de ser superada. Que mais que foi de destaque na corrida? O bom terceiro lugar do Albon, que está meio sob pressão, principalmente depois da vitória do Gasly, a quem ele substituiu na Red Bull.
a vitória do Gasly na corrida de Monza. O Ricciardo fez uma boa, honesta corrida. O Ocon não conseguiu largar na segunda largada depois da bandeira vermelha, porque o carro dele teve problemas de freios, mas vinha fazendo uma corrida até razoável. O Pérez fez uma boa corrida também, sólido, né? E aí tem toda aquela polêmica da dispensa dele pela Racing Point. Eu acho que ele vai para a Haas, mas também no meio da semana a gente fala sobre isso. O Norris, um tanto quanto apagado. O Sainz, de novo, está carregando todo o azar da McLaren nos seus ombros, porque ele já ficou lá atrás na primeira batida. O Kvyat, como eu sempre digo, ele é um piloto sólido. Ele tem um carro limitado, mas ele consegue alguns pontinhos. Pontinho aqui, pontinho ali, vai ajudando a escuderia. Leclerc, apagadíssimo. A Ferrari realmente está numa draga que dá dó. Chegou em oitavo porque o Raikkonen, que havia chegado à frente dele na pista, foi penalizado por alguma infração que eu acho que foi linha de boxe ou qualquer coisa. Coitado do Raikkonen. Mas finalmente fez os 2 primeiros pontinhos dele na temporada. É meio melancólico, mas ele vem até fazendo umas apresentações boas, mas o carro realmente não corresponde. E atrás do Raikkonen, em 10º lugar, a outra Ferrari do Vettel. É isso aí. O Russell fez uma corrida honesta, o máximo que ele conseguiu foi um 11º, havia muita torcida, né? Tivemos como novidade na TV brasileira a narração do Everaldo Marques. De 0 a 10 eu daria ele um 6, 6,5. Um rapaz simpático, esforçado, mais honesto que o Galvão Bueno, mais conhecedor que o Kleber Machado, mais educado, permite com que os outros falem, apesar que eu não gosto dos comentários do Burti. E o Giafone parece aquele Caio do futebol, pasteurizadinho dentro de uma caixinha, fala aquelas coisinhas óbvias. O Giafone podia entregar muito mais, né? Afinal de contas, conhecimento ele tem. O Everaldo Marques é um pouquinho fanista, lembra um pouquinho o Theo José, principalmente no final da corrida. Ele tem umas sacadas pseudo-engraçadas, mas eu acho que foi aprovado. Melhor que o Kleber estava terrível. Eu volto, hoje é domingo à noite, eu tenho uns compromissos, hoje foi um dia corrido, tem sido dias corridos, eu sou professor, estou trabalhando bastante. Eu volto a falar sobre essa corrida, nós vamos ter um intervalo de 2 semanas, depois também eu vou falar um pouquinho da Fórmula 2, eu vou falar um pouquinho da Fórmula 3, dos prospectos dos brasileiros, vou falar um pouquinho também de automobilismo brasileiro. Por que não falar da Fórmula V, que é um celeiro, é pouco divulgado e merece sim o nosso apoio e o nosso respeito, tá? Inclusive tendo um ícone como o Ilcinho Fittipaldi como uma espécie de patrono, que o Zulino, meu amigo Zulino, não me ouça. Então, pessoal, eu vou ficar por aqui, não queria que o vídeo fosse muito longo e eu volto. Boa noite.